A guerra exige máquinas feitas para matar. Mas o que acontece quando essas máquinas se voltam contra os homens que as operam? Algumas armas mataram mais homens das próprias tripulações do que inimigos. Outras prenderam soldados dentro de caixões de metal em chamas. Hoje fazemos a contagem regressiva das 10 armas mais perigosas para as próprias tropas na Segunda Guerra Mundial. Estas são as máquinas que aterrorizaram os homens obrigados a usá-las. De falhas de projeto a falhas fatais, essas armas transformaram em heróis os tripulantes que sobreviveram. Número 10. Tanque M4 Sherman. O Sherman ganhou apelidos que nenhum tripulante de tanque queria ouvir. Os primeiros modelos guardavam a munição nas laterais do casco. Um único acerto que perfurasse podia incendiar toda a munição. A tripulação tinha segundos antes de o tanque virar um inferno. Na Normandia, os Shermans enfrentaram canhões alemães que não conseguiam igualar. O canhão de 75 mm não conseguia deter os blindados pesados alemães. Mas os projéteis alemães rasgavam a blindagem do Sherman como papel, quando a munição superaquecia e detonava. As tripulações não tinham chance de escapar. Era o momento em que o tanque virava uma armadilha mortal. Modelos posteriores trouxeram armazenamento de munição mais seguro, com proteção de água. Mas milhares de tripulantes de tanque morreram aprendendo essas lições. O Sherman venceu pela quantidade, não pela segurança. Número 9. Panzer IV. Modelos iniciais. Engenheiros alemães construíram o Panzer IV com blindagem rebitada. Eles acreditavam que seria mais rápido de fabricar, mas foi aí que tudo deu errado. Quando projéteis atingiam o casco, mesmo sem penetrar, os rebites se soltavam por dentro. Esses rebites viravam balas de aço, ricocheteando pelo compartimento da tripulação. Um único impacto podia ferir ou matar vários tripulantes, sem o projétil jamais romper o casco. O efeito era devastador e imprevisível. Até 1942. A Alemanha já usava blindagem soldada. As tripulações exigiram a mudança, depois de ver amigos morrerem pelo próprio tanque. Número 8. Mitsubishi A6M0. Os projetistas japoneses construíram o Zero para velocidade e longo alcance. Conseguiram os dois removendo todo o resto. O Zero não tinha blindagem, não tinha tanques de combustível autovedantes. Um tiro traçante podia incendiar o avião inteiro. Os pilotos americanos aprenderam a explorar essa fraqueza. Uma rajada curta de metralhadora calibre 50 transformava Zeros em bolas de fogo. O piloto quase não tinha tempo para reagir. A maioria não conseguia sair. A cabine virava um crematório a 20 mil pés. Os comandantes japoneses sabiam do perigo, mas não corrigiram. Adicionar blindagem reduzia o alcance. Então os pilotos morriam em aviões que pegavam fogo no primeiro acerto. Número 7. Tanque de infantaria Matilda Mark I. O Matilda britânico era uma fortaleza lenta. Sua blindagem era espessa, seu canhão era adequado. Mas o compartimento da tripulação era um pesadelo. 4 homens trabalhavam num espaço que mal dava para 2. O Matilda tinha escotilhas de escape ruins. Quando o tanque era atingido e pegava fogo, a tripulação não conseguia sair rápido o bastante. Então vinha o erro que condenava toda a tripulação. As escotilhas eram pequenas demais e mal posicionadas. Homens presos lá dentro gritavam enquanto as chamas os consumiam. Tripulações de tanque temiam ser designadas para tanques Matilda. O tanque podia sobreviver ao impacto. A tripulação muitas vezes não sobrevivia. Número 6. Boeing B-17. Fortaleza voadora. A fortaleza levava 10 homens ao inferno a 25 mil pés. As temperaturas caíam a 50 graus abaixo de zero. O sistema de oxigênio falhava muitas vezes. As tripulações desmaiavam e congelavam em seus postos. Os artilheiros laterais ficavam expostos ao vento que uivava pelas bocas de tiro abertas. O congelamento tomava dedos das mãos e dos pés em poucos minutos. Eles usavam roupas aquecidas por eletricidade que às vezes davam curto e os queimavam. O que veio a seguir chocou até o corpo de aviação. Em missões longas, tripulantes eram encontrados mortos em seus postos, congelados por completo. A torreta esférica era a pior posição.
O artilheiro ficava pendurado sob a aeronave, dentro de uma pequena esfera de metal. Se a hidráulica falhasse, ele ficava preso. Se o trem de pouso fosse danificado, ele era esmagado no pouso. As equipes de solo às vezes precisavam lavar os restos. Número 5. Tiger I, tanque pesado. O Tiger aterrorizava as tripulações de tanques dos aliados. O canhão de 88 milímetros dele podia destruir qualquer tanque a longa distância. A blindagem frontal era quase impenetrável, mas o Tiger matou suas próprias tripulações por falhas mecânicas catastróficas. A transmissão falhava o tempo todo. Os redutores finais rachavam com o peso enorme do tanque. Ali começava o pesadelo de verdade. As tripulações abandonaram mais Tigers do que os que foram destruídos em combate. Um estudo britânico registrou 44 Tigers destruídos ou abandonados por suas próprias tripulações. Só 11 foram confirmados como destruídos por fogo inimigo. O motor superaquecia em operações longas. Os ventiladores de refrigeração falhavam. Incêndios surgiam sem aviso. Os Tigers queimavam de dentro para fora. As tripulações aprenderam a evacuar ao primeiro sinal de fumaça. O Tiger era mortal, mas não para o inimigo. Era mais perigoso para os 5 homens presos dentro dele quando a engenharia falhava. Número 4. Tanque T-34. Primeiros modelos. Projetistas soviéticos criaram o T-34 para ser simples e fácil de produzir. Eles conseguiram. Mas os primeiros modelos tinham uma falha fatal. Ela matou milhares de tripulantes de tanque. A torre tinha apenas uma escotilha. Era pesada, desajeitada e lenta para abrir. As tripulações chamavam isso de pão recheado. Mas era aí que tudo dava errado. Quando o tanque era atingido e pegava fogo, 4 homens tentavam escapar por uma única escotilha pequena. O municiador tinha a pior chance de sobreviver. Ele ficava mais longe da saída. O diesel em chamas se espalhava pelo chão. A única escotilha virava um gargalo de homens gritando, subindo uns por cima dos outros. A maioria morria em poucos instantes. A tripulação tinha tempo quase nenhum para escapar. Os tanquistas soviéticos imploravam por escotilhas melhores. A mudança veio em 1942. Até então, dezenas de milhares já tinham morrido. O T-34 era um projeto brilhante. Mas os primeiros modelos eram caixões sobre lagartas. Os sobreviventes lembravam dos gritos dos homens presos lá embaixo, enquanto subiam em direção à luz. Número 3. M3. Lee Grant, tanque médio. As fábricas americanas colocaram o Lee em serviço às pressas em 1941. Era alto, era desajeitado e tinha uma falha de projeto que matava tripulações de formas horríveis. A blindagem era arrebitada, não soldada. Então veio o erro que condenou toda a tripulação. Quando projéteis alemães atingiam o Lee, mesmo sem penetrar, o choque arrancava os rebites. Esses rebites tinham o tamanho de balas pesadas. Ricocheteavam pelo compartimento da tripulação em velocidade letal. Homens morreram por causa do próprio tanque. No Passo de Kasserine, na Tunísia, 52 Lee atacaram posições alemãs. 46 ficaram em chamas ou abandonados. As tripulações relataram rebites voando como estilhaços dentro do casco. Os fragmentos incendiavam a munição. Cortavam as linhas de combustível. Matavam ou feriam homens que acreditavam estar protegidos pela blindagem. As chamadas de rádio viravam silêncio. Os tripulantes de tanques britânicos chamavam aquilo de armadilha mortal. As tripulações soviéticas o chamavam de túmulo de 6 irmãos. O Lee serviu mal por 1 ano antes da retirada, mas centenas de tripulantes de tanques morreram ao aprender que rebites não tinham lugar na blindagem moderna. Número 2. Brewster F-2, a Buffalo. O Buffalo foi o primeiro caça monoplano da Marinha. Parecia moderno. Parecia rápido. Não era. Em 1941 já era obsoleto. Mas os pilotos do Corpo de Fuzileiros Navais em Midway não tinham escolha. Eles tinham que voar com ele. Em 4 de junho de 1942, 21 caças Buffalo decolaram para defender Midway. Os Zeros que escoltavam os bombardeiros atacaram de imediato.
O que aconteceu depois chocou todos os comandantes que observavam. 13 Buffalo foram derrubados em minutos. Só 2 ainda podiam voar após a batalha. 15 pilotos do Corpo de Fuzileiros Navais morreram naquela manhã. O Buffalo era lento, mal armado e presa fácil. Um piloto sobrevivente escreveu o seguinte: qualquer líder que mande um piloto para um Buffalo deve considerá-lo perdido antes da decolagem. Esse foi o momento em que a aeronave virou um caixão voador. O trem de pouso cedia em pousos duros nos porta-aviões. O motor superaquecia o tempo todo. Os pilotos o chamavam de sentença de morte. O Buffalo matou mais pilotos americanos por falhas de projeto do que jamais matou japoneses. Foi retirado após Midway e sucateado. Número 1. Messerschmitt, Mi-163 Comet. O Comet foi a aeronave mais rápida da Segunda Guerra Mundial. Subia a 30 mil pés em menos de 3 minutos. Usava um motor de foguete movido por 2 combustíveis voláteis. Quando esses combustíveis tocavam a pele, dissolviam a carne até o osso. Aqui o pesadelo começava de verdade. As equipes de solo morriam quando tanques de combustível explodiam durante o abastecimento. Pilotos que caíam com combustível restante eram dissolvidos vivos nas cabines. Um piloto, Joseph Pouse, fez um pouso forçado depois que uma linha de combustível se rompeu. As equipes de resgate o encontraram queimado a ponto de não ser reconhecido. O Comet tinha apenas 8 minutos de voo com motor. Depois disso, os pilotos voltavam planando, sem motor e sem como escapar se caças inimigos os encontrassem. O pouso era mortal. O esqui de pouso falhava com frequência. Os tanques de combustível rompiam no impacto. As chamas corriam pela cabine num instante. O Comet somou 9 abates confirmados, mas 10 Comets foram perdidos em combate. Pelo menos mais 9 pilotos morreram em acidentes com combustível. As baixas da equipe de solo continuam desconhecidas. A tragédia forçou os projetistas a repensar tudo. O Comet matou mais alemães do que inimigos. Seu destroço ainda conta a história da arma mais perigosa já dada a um piloto.